Entrevista agora com o representante do Paraná lá em Brasília, no campo político. A gente fala sobre política, sobre bastidores e, claro, sobre o andamento de projetos importantes que tenham ali efeitos também sobre os paranaenses, com o deputado Toninho Wandcher do PP, que é o líder da bancada paranaense em Brasília. Deputado, aqui quem fala é Rafaela Moron. Boa tarde, muito obrigada pela entrevista. Eu já começo perguntando aí sobre a questão da reunião, porque o senhor é do PP, né? Exatamente, que trouxe ali esse elo de ligação muito próximo da chamada Superfederação com União Brasil. Vai sair logo do papel essa junção? Boa tarde, Rafaela. Veja bem, é uma possibilidade ainda. Na bancada do PP existe uma situação favorável para que isso aconteça, e agora nós demos uma autorização com o nosso presidente Ciro tratar desse assunto, e agora vamos ver esse movimento como é que fica, né? A gente nunca sabe, a política ela surpreende bastante. O que está tudo certo hoje, amanhã pode não estar mais, né? Mas no Partido Progressista somos favoráveis a essa federação com a União. Toninho Wandcher, Camila Andrade aqui também na bancada do RIC Notícias Opinião. Bom, a gente está no momento em que as atenções estão todas voltadas à Câmara Federal. A gente tem a expectativa da votação, por exemplo, do orçamento, de outros projetos importantes. E, claro, a gente tem que discutir o protagonismo, o papel do Paraná em todo esse processo. Há pouco a gente falava sobre a definição das comissões. O Paraná com pelo menos 3 comissões, uma delas inclusive com o partido do senhor Ricardo Barros, que acaba de retornar a Brasília. Então eu gostaria que o senhor dissesse para a gente um pouquinho do termômetro aí em Brasília, como é que está essas negociações e o avanço desses projetos. Na minha avaliação, amanhã a gente tem uma reunião do Congresso chamada já para votar o orçamento, né? Vamos aguardar que realmente a gente consiga votar o orçamento amanhã. É importante para o país, é importante para o Paraná, que esse orçamento seja votado. E espero realmente que a gente amanhã concretize e vote o orçamento definitivamente para que o Brasil comece a andar, né? O Carnaval já passou, o pessoal diz que o Brasil começa a funcionar depois do Carnaval, então acho que agora é depois do orçamento aprovado. Então temos mais uma sinalização. Eu tenho certeza que as coisas estão acalmando, estão se tornando mais fáceis aqui. E espero realmente que a gente, votando o orçamento, o Brasil comece a definições normalmente. Camilo. O país começar a andar depois da aprovação do orçamento é um ineditismo. Então eu gostaria que o senhor, enquanto deputado, ajudasse nós aqui na bancada e principalmente a nossa audiência a compreender o que foi que aconteceu esse ano, que nós não conseguimos, né, já começar o ano com a aprovação do orçamento, e mesmo após praticamente 3 meses aí, já estamos em 19 de março, seguirmos sem essa aprovação. É realmente a questão da falta de governabilidade do governo, de articulação política no Congresso, era a indefinição das comissões. O que você atribui como motivo principal, ou quais outros motivos a gente poderia destacar para tentar compreender esse fato inédito? Olha, sempre que há intervenção de um poder de fora, na relação entre 2 poderes, executivo e legislativo, criou essa situação toda. Tranquilamente, qualquer deputado pode te dizer a mesma coisa, que isso foi causado pela intervenção do ministro Dino com respeito às emendas parlamentares. Inclusive, ontem eu estive numa reunião na Comissão de Orçamento, onde nós vamos ter que readequar a formalidade das emendas. Não vai mudar nada, valores, para onde vai a emenda, nada, mas o ministro quer que a gente coloque de um jeito que ele acha que é o melhor. Então, são situações assim que foi atrasando, é uma formalidade só, não vai alterar. Por exemplo, o Paraná tem 528 milhões de reais de emenda impositiva da bancada que eu coordeno. Esse recurso já está destinado para a área da segurança, 90 e poucos milhões, então não lembro bem,
mais 165 milhões para adquisição de ônibus escolares e mais o restante, 260 milhões, foi para a agricultura do Paraná. Então, um dos objetivos é apoiar o projeto do governador Ratinho no Olho Vivo, que é um projeto de segurança importante para o Paraná, o projeto de compra de equipamentos para melhorar as estradas vicinais, pavimentação de estradas vicinais. Então, vamos dizer assim, as definições já foram tomadas. Se o orçamento fosse votado anteriormente, já tinha resolvido, mas vamos ter que adequar aquilo que eu falei. Simplesmente uma formalidade, não alterou nada. A destinação dos valores são as mesmas, os valores são os mesmos, mas nós tivemos que adequar, colocar o nome de cada deputado como solicitante. Mas nós temos uma ata assinada por todos, que já dizia que todos concordavam com a definição. Mas o ministro Dino, ele acha que precisa colocar o nome de cada um e que cada um assine essa relação que vai ser feita num formato de papel, onde o nome de todo mundo está lá. Então, são questões, para mim, desnecessárias e que também trouxe atraso nesse processo todo. Então, a ingerência de um poder judiciário na relação entre o Congresso e o governo federal, União, trouxe também esse atraso, sem dúvida alguma. Só para destacar que a Câmara aprovou ontem, portanto, esse projeto de lei que permite ressuscitar, entre aspas, aí 4 bilhões e 600 milhões de reais em investimentos que foram cancelados e deixaram obras paralisadas, como destacou o deputado. O texto agora vai para o Senado. Deputado, queria que a Rafaela falasse sobre política. A gente tem, inclusive, dentro desse contexto ali, né, uma ministra paranaense, agora Gleisi Hoffmann, fazendo, portanto, a articulação política. Como o senhor representa o Paraná, é o líder da bancada, queria a percepção, né, sobre essa questão. A gente sabe que existem ali leituras diversas sobre competência, sobre a mudança do relacionamento a partir ali do Alexandre Padilha. Então, qual é a avaliação que o senhor tem aí sobre o poder de articulação de Gleisi Hoffmann do Paraná junto ao Congresso? Olha, eu vejo o seguinte, a Gleisi já foi ministro da Casa Civil, ela tem uma experiência, uma vasta bagagem, ela sabe conduzir o processo. Eu vejo que para nós paranaenses, inclusive, fica mais fácil a relação com a ministra, né? E eu tenho visto que ela tem trabalhado bastante nesses dias que ela assumiu e tem conseguido, inclusive, um resultado positivo, que se nós aprovarmos o orçamento no dia de amanhã, é o fruto do trabalho dela. Ela é uma pessoa que tem capacidade, independente da ideologia do partido. Isso aí, hoje aqui na Câmara é uma guerra, né? Vocês devem ter acompanhado, aqueles que são radicais da direita contra os radicais da esquerda, e o Brasil está no meio desses dois, né? Então nós temos que trabalhar para fazer com que as coisas andem. Eu coordeno a bancada já pelo 10º ano seguido, então já passei pelo governo da Dilma, já passei pelo governo do Temer, do Bolsonaro, agora do Lula, porque eu trabalho pelo Paraná. E eu tenho dito à nossa bancada que nós temos que estar atento aos interesses do nosso Estado, independente de quem esteja lá no poder. É claro que cada um chega na época da eleição, cada um tem o seu candidato, cada um busca o seu espaço e trabalhar para que o seu reduto político, aquele que você acredita, aquele que é mais da direita, tem o seu candidato, mais da esquerda tem o seu candidato. Quando tem o resultado da eleição, se nós ficarmos guerreando entre nós, o Brasil para, né? O que aconteceu nesses dias aí. Então vamos, na minha opinião, a Gleisi vai ser bem sucedida, na minha opinião. É minha amiga, a gente tem uma relação boa, como eu tenho com todos os deputados federais do Paraná e os senadores, né? Então, para mim, me relacionar com ela é mais fácil do que era com o outro ministro, porque a gente é do mesmo estado, a gente tem relação política bem favorável, né? E ela é fácil de você se relacionar na área política também. Ela respeita as opiniões nossas, nós respeitamos o posicionamento dela e vamos trabalhando pelo nosso estado. Só para deixar aqui para entender, se com o trabalho, e parabenizar também o nosso governador Ratinho Júnior, que ele
de 526 milhões que nós temos de emenda de bancada para o Paraná, o governador dobrou, ele coloca mais 526 milhões. Então nós temos 1,50 bilhões de reais de emenda de bancada para distribuir aos municípios dentro de um programa que o governo do estado estabelece. Olha como é importante, o governador Ratinho tem o programa do Olho Vivo, que ele quer melhorar a segurança do estado, ainda mais que nós temos um estado mais seguro do Brasil hoje, é o Paraná, junto com as guardas municipais. Então, a gente está investindo nos programas que o governo do estado estabelece. Programas, por exemplo, de distribuir equipamentos, patrola, motorizadora, né, tratores, a bancada colocou lá também o recurso. Ônibus escolares, nós vamos poder comprar 800 ônibus, vamos qualificar o transporte escolar do Paraná, que é um programa do governo do estado que nós investimos junto. Então, se somarmos todas as emendas dos parlamentares do Paraná, passa de 2 bilhões de reais. Então, veja como é importante trabalhar bem e conhecendo as necessidades dos nossos municípios, nós podemos atender os municípios do nosso estado, que é onde o povo vive. É onde a saúde precisa ser resolvida, então tem emenda da saúde, é onde as escolas precisam ser melhoradas, e a gente consegue isso também com recursos. Então, vamos investir nos municípios, que o povo, sem dúvida alguma, vai sair ganhando nesse contexto todo. Deputado, o senhor está falando, né, sobre a questão de um debate menos ideológico e mais voltado a resultados de acordo com as demandas que se apresentam aqui no Paraná. E diante dessa mesma perspectiva, eu gostaria de ouvir uma avaliação do senhor sobre o governo Lula. O governo tem conseguido tocar ali projetos? Qual a avaliação que o senhor tem, não só da relação com o Congresso, né, mas também com a Câmara dos Deputados, mas também em relação aos resultados que o governo vem trazendo? Vai bem o governo Lula? A avaliação é muito clara. Nós temos um problema da inflação, né, que é um problema grave que nós temos que vencer. E, se depender de mim, eu vou ajudar ao máximo para que isso melhore, para que diminua, porque o povo precisa que nós tenhamos uma inflação menor. Existe, quanto a isso, muitos recursos que eram para ter sido pagos, obras importantes que não estão sendo pagas. Aí nós temos hoje uma desculpa do governo, que é porque não aprovou o orçamento. Então a gente também tem culpa do Congresso de não ter aprovado, mas eu vejo assim que o governo Lula, do primeiro mandato, do segundo, é bem diferente do que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo uma dificuldade bem maior do que nós tivemos lá no passado. Então, para isso melhorar, o Congresso tem que ajudar também, porque se nós fizermos aqui quanto pior, melhor, para poder depois ganhar uma eleição, eu sou daquele que vai pelo quanto melhor, melhor, e não quanto pior, pior. Agora, é claro que a oposição ela tem que fazer a sua parte, mas quando chegar na hora de nós aprovarmos o orçamento, vamos olhar para o Brasil, vamos aprovar o orçamento, porque senão o Brasil fica parado e aí a situação fica difícil. Realmente o governo Lula, dessa gestão, dessa legislatura, não é tão bom quanto foi no passado. Deputado, queria só aprofundar um pouquinho mais então essa questão, porque esse é um governo que foi eleito diante de uma proposta de frente ampla, e o Lula ele destacou muitas vezes durante a campanha eleitoral de que as pessoas não precisavam se preocupar porque elas já sabiam o que podiam esperar. Hoje mesmo a gente trouxe uma pesquisa da Genial Quest que foi divulgada nesta quarta-feira e que demonstra que a rejeição ao plano de governo, né, a aplicação das propostas, principalmente o encaminhamento econômico, tem sido muito rejeitada pelo mercado financeiro especialmente, mas quando a gente olha para as pesquisas de avaliação do eleitorado, a gente também percebe que há uma rejeição muito grande desde então o início desse Lula 3. Eu gostaria de compreender, na visão do senhor que está em Brasília já há tantos anos, o que é diferente, o porquê que a gente está tendo uma realidade muito distinta daquela que era esperada tanto pelo mercado quanto pelos eleitores em relação a Lula. Ele realmente está encastelado? É a figura do presidente que mudou ou é toda essa composição de governo que não tem funcionado? Não, veja bem, se nós olharmos, voltamos lá no início do mandato do Lula, primeiro mandato, eu era prefeito na época. Nós tínhamos um Brasil financeiramente em dia,
Na época, o Fernando Henrique Cardoso saiu da presidência, deixou um país com a questão fiscal arrumada, ajeitada, e tocar um país que está em ordem é fácil. É mais fácil, não que é fácil, é mais fácil do que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós temos já subiu com uma meta de inflação não podendo cumprir, nós tivemos os juros bastante elevados, né? E aí o Banco Central, eu lembro que o Lula criticava muito a questão do Banco Central aumentar o juro, mas trocou o presidente do Banco Central, continuou aumentando o juro para diminuir a inflação. Então o problema não está no Banco Central, o problema está o gasto excessivo do governo. Então é isso que, sem dúvida alguma, o setor econômico olha com muito carinho, porque se você tem uma empresa que gasta mais que ganha, essa empresa vai falir. Se nós tivermos um país que não olha para a questão fiscal, e é o que a perspectiva que nós temos é essa, né, que parece que o governo está gastando mais do que pode. Aí nós tivemos aí a questão do recurso para os alunos, né, que foi em torno de 4 a 5 bilhões de reais para os jovens estudarem. É louvável? Tudo bem. Mas aí o Tribunal de Contas da União olhou, agora o governo pediu para rever o orçamento, cortar do Bolsa Família esse valor para colocar lá. Então, veja bem, nós temos um problema de condução da questão fiscal. Eu acho que esse é o grande problema que nós temos no Brasil hoje. Quero agradecer imensamente a entrevista do deputado federal Toninho Vantira aqui à Jovem Pan News. Muito obrigada, deputado, pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu aqui agradeço pela oportunidade, pode sempre estou à disposição. E só quero dizer uma coisa antes para me despedir, a quem está nos ouvindo, que nós temos uma bancada do Paraná que, quando é para resolver os problemas do Estado, deixa a questão partidária de lado e apoia, sem dúvida alguma, aquilo que é importante para o nosso Estado. E, sem dúvida alguma, eu tenho certeza que isso tem sido muito bom, até para o nosso Estado, está num momento que está muito bem, graças a Deus. Muito obrigada. Nós ouvimos aí o deputado federal Toninho Vantira aqui na Jovem Pan News e